Como que você imagina o reino de Deus? Que ideia você tem do reino de Deus? As pessoas elas estavam extremamente ansiosas para saber sobre esse reino de Deus. Elas estavam querendo que Deus falasse para elas e que Jesus apresentasse para elas isso. E Jesus fez isso quando ele começa a subir uma montanha, sentar e a conversar com os discípulos e com as pessoas que estavam ali ao redor sobre os princípios e os valores do reino de Deus. Só que cada uma daquelas pessoas nutria sentimentos diferentes sobre o que eles entendiam que seria o reino de Deus. Para os discípulos, eles entendiam que o reino de Deus seria justamente o momento em que agora, depois que Jesus acabou de chamar os 12, eles agora seriam chamados para governarem sobre um reino terrestre, para fazerem o que eles tinham de fazer de melhor, para serem braços direitos de Jesus e ele dominando sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, os fariseus que estavam ali e os escribas também tinham conceitos. Eles queriam exercer domínio sobre os odiosos romanos que estavam dominando sobre eles. Pegarem todas aquelas conquistas e todas aquelas riquezas que os romanos tinham para eles mesmos agora. Eles queriam essas riquezas. E os camponeses que estavam ali ao lado de Jesus também tinham um conceito sobre o reino de Deus. Eles também pensavam e eles queriam que aquelas casas que eles tinham de choupana, aquelas casas que eles tinham que eram de condições precárias, pudessem ser transformadas nas mansões que os romanos moravam. Eles queriam que as roupas que eles usavam, que não eram tão boas assim, fossem trocadas pelos luxuosos tesouros e pelas luxuosas vestimentas que os romanos tinham. Ou seja, eles queriam tudo que os outros tinham, mas eles não valorizavam aquilo que eles já possuíam. E quando Jesus ele começa a apresentar para eles a ideia e o conceito do reino de Deus, ele apresenta um conceito que ele começa de dentro para fora. E é por isso que ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Para aquelas pessoas que estavam tão carentes e desejosas de tantas coisas, de tantas aspirações, ele começa apresentando primeiramente que felicidade, uma coisa que todos buscam, é em primeiro lugar a gente começar a compreender que existe um Deus que conduz e que cuida da nossa vida. E é por isso que ele começa nas bem-aventuranças falando bem-aventurado, feliz. É aquele que em primeiro lugar já entende, ele já é bem-aventurado simplesmente pelo fato de que Deus tem a sua mão sobre ele. A sua mão direita, a mão que apoia e que de alguma forma ele entende que mesmo em meio aos desafios completamente desafiadores do mundo, ele é convidado para olhar para cima e entender que existe um Deus que se preocupa com ele. Isso já o torna feliz em meio aos desafios do dia. Mas não acaba aí. A primeira bem-aventurança já é um soco na boca do estômago de cada uma daquelas pessoas. Tanto dos discípulos, quanto dos fariseus, quanto dos camponeses. Porque ele começa falando assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui a gente não está falando sobre riqueza nem pobreza. O que ele está falando aqui é essa condição espiritual. A condição de pobre de espírito. Alguém que entende a sua real necessidade de Cristo e da transformação que Ele faz. Por isso, quando ele chega lá, ele começa a falar isso, ele fala: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começa a perceber isso? O reino dos céus é para aqueles que, em primeiro lugar, reconhecem a sua real necessidade. Necessidade de Cristo. Necessidade de vestes que não são suas, vestes de justiça que não são as nossas próprias ações que podem nos levar a isso. Mas pelo contrário, é em primeiro lugar o reconhecimento da nossa necessidade de um Cristo que morreu por nós e que pode nos transformar. Aí sim, ações serão mudadas, atitudes serão renovadas e outras coisas, a mentalidade em principal, vai ser alterada. Mas isso tudo com o reconhecimento do nosso lugar, necessitado da graça que só Ele pode conceder para nós. Por isso, o meu convite para você hoje é: reconheça a sua real necessidade, para que então você comece a usufruir das bem-aventuranças de forma singela na sua vida, mesmo não tendo as principais condições que você gostaria, assim como os camponeses, assim como os fariseus, assim como os discípulos gostariam. Nós somos convidados a viver e a entender que a vida, ela é muito mais. E essa vida muito mais, ela continua conosco, fazendo o melhor, em primeiro lugar, aceitando a Cristo.